A respeito da ida da igreja para as mansões celestiais. Neste fato que sabemos, igreja, que está muito breve, e nos alegra em saber disso, que o Senhor está prestes a buscar a tua igreja, que o Senhor está prestes a tirar desta terra pecaminosa este povo que tem compromissado com a tua obra, mas ao mesmo tempo nos entristece muito o coração ao perceber tantas vidas, tantas pessoas que estão distanciadas das casas de Deus, da presença do Senhor, sem forças para trilhar este caminho. E nós, igreja, nesta campanha que estamos, eu tenho fé que veremos o Senhor mover muitos corações ainda nesta igreja. Abram vossas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. Eu tenho fé que muito em breve muitos verão a vitória sobre as vossas vidas naquilo que tem pedido da parte do Senhor. Aleluia. Para quem abriu a sua Bíblia no livro de Gênesis, vamos ler na palavra de Deus o capítulo de número 18. E eu lerei a partir do versículo de número 17. A igreja apenas acompanhará em vossas Bíblias e permanecerá com a Bíblia aberta, por favor. Diz assim o título desse texto: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a teus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até a mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus, o texto do qual lemos, nos narra a história de Abraão. Voltando um pouco mais atrás no livro de Gênesis, na criação da humanidade, nós vemos o Senhor nosso Deus criando esta humanidade. Diz a palavra de Deus que Deus criou o homem à sua semelhança, e observamos que ali no jardim do Éden, quando Deus coloca o homem dentro daquele jardim, aquele ser que é a sua semelhança, mas Deus coloca ali naquele jardim dois caminhos desde o início. Nós vemos que há dois caminhos a ser seguido. Infelizmente, amado, como ser humano, o homem tem a tendência de sempre escolher aquele caminho mais difícil. Não foi diferente na vida de Adão, ali no início da história, pecando contra Deus, resolvendo desobedecer a ordem de Deus, pecou contra o Senhor nosso Deus, vindo então o pecado sobre a humanidade. Agora então estende-se as gerações sobre a terra, e chega agora neste momento, após Noé, após o dilúvio, a vida de Abraão. Em um momento em que Abraão está na tua casa, juntamente com a tua família, o Senhor Deus se apresenta diante de Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar em que eu te mostrarei. Afasta-te do meio dos teus. O que o Senhor nosso Deus dizia a Abraão naquele momento era para deixar tudo aquilo que era seu costume, para deixar aquilo que tinha aprendido desde a sua infância com as suas famílias, para deixar todo o seu aprendizado, a sua heredição que tinha com a sua família, e seguir para um lugar em que o Senhor mostraria, em seguir para uma terra em que só após o Senhor iria lhe mostrar aonde era. Então Abraão, diz a palavra de Deus, que sai deixando a sua parentela em rumo a uma direção que nem ele mesmo sabia, mas pela fé ele cria no Deus do qual ele servia, sabendo que aquele Deus o guiaria até aquela nova cidade, até aquela nova
geração em que estaria convivendo. Amada igreja, não tem sido diferente na vida desta igreja nos dias de hoje. O Senhor nosso Deus nos chamou um dia: ei, sai do meio daqueles que tu convive, sai do meio daqueles com quem você tem aprendido até aqui, e vai para um lugar em que eu te mostrarei. Não sabes tu para onde vais, não sabes tu para onde te guiarei, mas saiba que eu guiarei você até esta nova terra. E esta nova terra é os céus, é as mansões celestiais para onde esta igreja está andando. Então Abraão sai do meio daquela terra e sai em direção a uma cidade, e diz a palavra de Deus que ele vai até Canaã, e juntamente com Abraão, diz a palavra de Deus que o seguia o seu sobrinho Ló. Juntamente com Abraão estava o seu sobrinho chamado Ló. Em um certo momento em que eles estavam juntamente com eles estavam todos os seus gados, as suas fazendas, as suas riquezas, os seus bens materiais. Chega um momento então em que há uma discórdia entre Abraão e Ló, sendo necessário assim que os dois se separassem. Abraão então chama o teu sobrinho Ló e diz: é necessário que nós separemos, então escolha-te para onde ir. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Diz a palavra de Deus então que Ló escolhe as campinas, as terras que pareciam bonitas aos teus olhos. Cuidado, igreja, com aquilo que nós escolhemos. Cuidado com a aparência que os olhos se enxergam. Aquilo que Deus tem para nós, às vezes é muito maior do que aquilo que enxergamos. E às vezes não temos sido abençoados por Deus, porque temos olhado com os nossos olhos carnais. Então Ló escolhe aquelas campinas, e diz a palavra de Deus então que Abraão vai para o outro lado daquelas terras, e ali arma a tua tenda. Glória a Deus. Estou descorrendo o texto simplesmente para que os irmãos, os amigos que aqui estão, entendam esta mensagem nesta noite. Então aquela geração começa novamente a se erguer, filhos, filhas, netos, e forma uma grande geração. E o tempo passa, e ali onde estava Ló se torna aquela cidade de Sodoma e Gomorra. E diz a palavra de Deus que o pecado foi crescendo tão grande naquelas duas cidades, em que chegou um momento em que Deus se irou com aquela cidade. Aos olhos de Deus aquela cidade era repugnante. Eu quero dizer para a igreja nesta noite, não é diferente nos dias em que estamos vivendo. Eu tenho visto Deus no céu olhando para esta humanidade, e quem sabe o Senhor já tem pensado muitas vezes em destruir esta humanidade, esta geração pecaminosa. Diz a palavra de Deus então que ali o Senhor nosso Deus, irado com aquele pecado, um povo que prevaricava diante de Deus, todo tipo de pecado acontecia em meio àquele povo. Desde aquele tempo já existia o homossexualismo. Desde aquele tempo já havia o lesbianismo, e aquilo não agradava ao nosso Deus. Chega o momento do Senhor nosso Deus chamar então a Abraão, manda então 3 varões até a presença de Abraão, e diz: eis que destruirei Sodoma e Gomorra, porque aos meus olhos, as minhas narinas têm cheirado mal. Então diz a palavra de Deus no versículo seguinte, que Abraão diante do Senhor nosso Deus intercede em favor daquela cidade. Diz a palavra de Deus que Abraão diante de Deus, ele diz: Senhor, mas se naquela cidade tiver 50 vidas, 50 pessoas que obedecem a tua palavra, assim mesmo destruirás os ímpios com os retos. E diz a palavra de Deus que o Senhor nosso Deus diz o seguinte: se houver naquela cidade 50 justos, eu não destruirei aquela cidade por amor dos 50. Aleluia. Mas Abraão sabia que naquela cidade, amada igreja, naquela cidade onde o pecado predominava, não havia naquela cidade 50 fiéis. Então ele começa a indagar o Senhor nosso Deus, mais uma vez: ó Senhor,
a Ti, que mais uma vez Deus fala contigo, e se houver menos 5 naquela cidade, se houver apenas 45 pessoas fiéis no meio daquela cidade, assim mesmo o Senhor irá destruir aquela cidade. O Senhor nosso Deus então diz: se houver 45 pessoas, eu não destruirei por amor dos 45. Ei, amada igreja, deixa eu te dizer uma coisa. A cidade em que Abraão morava era pouco distante de Sodoma e Gomorra. Mas aquele que anda na presença de Deus pode estar onde quer que esteja, pode estar perto do pecado, quando coloca no coração não contaminar com as coisas deste mundo, eis que permanece dentro da vontade de Deus. E assim foi com Abraão, mesmo próximo do pecado, mesmo próximo daquela cidade onde o pecado predominava, ele permaneceu fiel à ordenança que tinha recebido da parte do Senhor, porque ele sabia das promessas que o Senhor tinha nas suas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Ah, o Senhor tem glória a Deus. Mas diz a palavra de Deus que Abraão continua falando com o Senhor. Mas meu Deus, e se ali tiver apenas 35 pessoas? Não tinha 35 pessoas. Mas meu Deus, e se ali tiver 20 pessoas? O Senhor irá destruir aquela humanidade, aquela cidade, e também destruirá os justos com os ímpios. O Senhor diz: se tiver 20 pessoas, eu não destruirei por amor dos 20. Mas não tinha 20 fiéis naquela cidade. E Abraão ainda continua: e se tiver 10 ali naquela cidade? O Senhor diz: se tiver 10 pessoas, Abraão, naquela cidade, que me servem em espírito e em verdade, que me servem conforme a lei, eu não destruirei aquela cidade. Ei, amada igreja, amado amigo que aqui está nesta noite, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor tem olhado para a sua vida. Por mais que você tenha se sentido fraco, por mais que você não está na presença de Deus, o Senhor tem olhado para ti e tem amado, assim como amou aquela cidade, que por amor de ti, Ele ainda não destruiu esta humanidade, por amor da sua vida, Ele ainda não arrebatou esta igreja, Ele não elevou esta igreja até os céus, porque Ele sabe que tu é uma vida preciosa para Ele. Aleluia. Aquela cidade, mas ali não tinha 10 fiéis. Então o Senhor Deus manda o anjo para que vá até aquela cidade e arranque de dentro daquela cidade os fiéis. Aleluia. Deus maravilhoso. E sai de dentro daquela cidade juntamente com a sua família, porque não havia 10 fiéis e era necessário que o Senhor acabasse com o pecado. Era necessário que o nosso Deus eliminasse de vez aquela contaminação diante do seu povo, diante daqueles que eram fiéis. E ali arrancou de dentro daquela cidade Ló, as suas filhas, o seu genro e a sua esposa. Aleluia. Deus santo e poderoso. Aleluia. Amada igreja, e Deus destrói então toda aquela cidade. Então Deus manda fogo e enxofre sobre aquela cidade e destrói todo aquele povo, porque eram pecadores. Mas aí a geração continua. Após destruir aquela humanidade, as gerações continuam. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão continua, porque a descendência de Abraão seria grande, a descendência de Abraão seria contada como a areia do mar, que não seria possível contar, como as estrelas do céu. E agora então, amada igreja, chega um momento em que novamente aquela humanidade está em pecado com Deus. E agora, o que fazer? Destruir novamente este povo. O Senhor, por um momento, o nosso Deus, desistiu do povo que tinha criado, da humanidade que tinha criado, mas agora aparece diante de Deus aquele que estava do seu lado a todo momento, o nosso Senhor Jesus, e diz: Pai, eu irei descer, sacrificarei a minha vida por amor da sua criação.
aleluia. E todos conhecem, diz a palavra de Deus, que então o Senhor Jesus morre naquela cruz por amor das nossas vidas, por amor de mim, por amor de você. E deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, que vai falar no teu coração. Sim, Deus de mistérios. Aleluia. Sim, Deus de mistérios. Tu és digno de louvor e adoração. Amada igreja, eis que na humanidade em que estamos vivendo, por se aumentar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E não existe em meio a esta humanidade que estamos vivendo 50% de fiéis. Não é eu que estou dizendo, é as estatísticas que são levantadas todo ano. Pelo menos aquele que segue uma denominação, porque fiel, quem sabe, só é Deus, quem é fiel na presença dele. E eu vejo o Senhor nosso Deus lá no céu, mais uma vez indignada com esta humanidade pecaminosa, mais uma vez indignado com a sua criatura que entrou no pecado, a sua semelhança, aquele que era para ser a sua semelhança, o adorar, agora está em pecado, é matando, é roubando, é pai matando filho, é filho matando pai, irmãos matando irmãos. Aleluia. O amor já não existe mais no meio desta humanidade. Não existe mais amor entre a sociedade. E Deus tem olhado no céu e tem pensado em acabar com esta humanidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Sabe por que o Senhor ainda não arrebatou esta igreja? Sabe por que o nosso Deus ainda não levou esta igreja? Quem sabe tem momentos que o nosso Deus, juntamente com o Pai Abraão, Jesus Cristo, que está ao teu lado, Ele diz: é hora de buscar a minha igreja. Eis que chegou o momento de arrebatar esta igreja. Mas o Pai Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo, estaria diante do nosso Deus Pai e diz: Pai, eis que ali ainda tem, meu Pai, aquelas vidas que ainda não te aceitaram. Eis que ali ainda tem o João, a Maria, o José, que tem caminhado para a tua casa, que tem caminhado para a tua igreja, mas não tem encontrado força de te seguir, que tem caminhado até a tua presença, mas não tem sido fiel a ti ainda. Meu Deus, meu Pai, assim diz o Senhor Jesus, dai mais uma chance a este, espera só mais um pouquinho para que arrebate a tua igreja, dai mais uma oportunidade para que aquela vida aceite ao Senhor. Aleluia. Sim, Jesus maravilhoso. E lá diante do Pai está o Senhor Jesus intercedendo pela tua vida. E não será diferente assim como o nosso Deus arrancou Ló e a sua família do meio daquela cidade, porque estava em pecado, porque tinha contaminado com o nosso Deus. Não será diferente com esta humanidade. Eis que o Senhor irá arrancar do meio desta cidade os fiéis, do meio deste país os fiéis, do meio dessa terra arrancará os fiéis, e ficarão só os ímpios e serão destruídos, assim como foi destruído Sodoma e Gomorra. E é isso que nos dói o coração, igreja, como eu disse no início, em saber que a vinda do Senhor está próxima, em saber que o Senhor Jesus está voltando e a tua igreja está se preparando, mas muitos não estão preparados, não estão se preocupando nem um pouco com a vinda do Senhor. Mas eu rogo ao meu Deus, eu rogo a Deus Pai, assim como rogou Abraão naquele dia, eu peço a Deus só mais um pouco de tempo, para que muitos irmãos ali da nossa família, muitos dos nossos amigos, pessoas que têm necessidade de Deus, também tenham esta oportunidade. Aleluia! A igreja de
fazer um convite a você que está distanciado, a você que não é crente, nunca foi evangélico, nunca serviu o Senhor neste caminho, a fazer essa decisão nesta noite, a assumir uma responsabilidade na sua vida, na presença de Deus, e ser mais um intercessor por muitas outras vidas que estão perecendo. Eu convido você aqui na frente nesta noite. A vida do Senhor está próxima, nós sabemos disso, e não queremos deixar que o inimigo seja vitorioso sobre a sua vida. Não queremos deixar que o inimigo conte vitória sobre a tua vida. Eu te convido nesta noite. Aleluia. Aleluia. Não vamos insistir por muito tempo, a oportunidade vai estar aberta. Enquanto o Senhor Jesus não arrebatar esta igreja, a oportunidade vai estar em aberto. Basta você vir a esta casa, a uma casa de oração, a casa de Deus, e aceitar o Senhor como seu Salvador. Quero fazer uma oração com a igreja. Ore comigo, Pai amado, Jesus maravilhoso. Meu Deus, eu te peço nesta noite, diante da tua mensagem, Senhor Deus, que foi falada nesta noite através do Senhor, através do teu Espírito Santo, e eu peço ao Senhor nesta noite, acrescenta, meu Deus, aos corações da tua igreja nesta noite mais força e mais graça, para que permaneça, meu Deus, nesse desejo do céu, para que permaneça, meu Deus, com esse desejo do coração, em ser fiel a ti. Meu Deus, dai graça e força a cada um na tua presença nesta noite. Meu Deus, esforça os corações contritos na tua presença. Faça-nos permanecer todos os dias na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta noite. Glória a Deus. Deus abençoe o Paulo por esta palavra. Irmãos, o pastor vai dar o tempo desse trabalho, mas eu preciso, por gentileza da juventude, todos os jovens, aquele que as meninas que faz parte do conjunto, todo mundo, eu peço a vocês que logo terminar aqui, o pastor vai vir fazer o encerramento. Nós temos uma reunião ali para nós tratarmos sobre o nosso festa. E eu convido também os nossos auxiliares, diáconos, para recolher a oferta nessa noite. Todos os jovens. E nós temos breve a palavra. Irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe o irmão Paulo Vitor por essa mensagem de Deus pelos nossos corações. Eu gostaria que os irmãos, a juventude, atendessem aqui o convite do irmão Deusmar. Vai ser ali na salinha, na classe de vocês mesmo. Não precisa nem transportar a banda, né, Deusmar? Lá rapidão, né? E inclusive a continuidade aqui do trabalho de oração estará também na coordenação dos jovens, né? Quando é as senhoras é a senhora, quando é o senhor é os senhores, quando é a quarta-feira nós estamos ouvendo, e hoje a continuidade aqui será da juventude. Mas enquanto eles lá retornam, o Anival vai dando sequência aí no trabalho. E eu quero também dizer para os irmãos, falar um pouquinho, irmãos, sobre a nossa festa. Amém? Crianças. E nós sabemos que estamos indo na contagem regressiva. Hoje é domingo. Então, para sexta-feira, para a abertura, estamos já sentindo o cheiro da nossa festa. Tá? E nós queremos dizer aos irmãos, nós estamos também caminhando para o encerramento da nossa campanha. Só vai ser hoje, quarta-feira, e só. Porque na quinta-feira não temos trabalho, deve ter ensaio das irmãs, e sexta-feira já é abertura. Então, quero pedir aos irmãos, à igreja de forma geral, esforce. Estamos aí cerca vários dias, desde a conferência em campanha de oração até as 10h30.
eu gostaria que você esforçasse, ficasse toda a igreja. Nós estamos vendo muitos irmãos, irmãs e jovens estão ficando, orando pela salvação das almas, orando pelos nossos objetivos que nós traçamos aí para a nossa programação festiva. Eu estive hoje falando com o pastor Afonso e nós vamos ter aí na sexta-feira, viu, juventude, senhores, senhoras, a parte da tarde, enquanto alguns já estão aqui organizando aqui o ambiente. Já conversei ali, alocamos as cadeiras, chega a 400 cadeiras. Alguém vai estar organizando, mas nós queremos uma equipe de evangelismo. Vai ter um anúncio de som na cidade, não só no nosso setor, mas o pastor Afonso vai no setor deles, casa em casa, porta em porta, distribuindo folheto e convidando para o nosso trabalho. Isso é um trabalho corpo a corpo. Tá? É a nossa obrigação. Com certeza o pastor Vá também vai estar fazendo, porque é um trabalho em conjunto com as 3 congregações. Então nós vamos estar preparando grupos de jovens, senhores e senhoras, e o nosso setor é bem pequeno, então rapidamente nós faz todo o nosso setor sem deixar uma casa. É na sexta-feira, a parte da tarde, já das 2 horas em diante. Então, aqui dentro de 30, 40 minutos a gente vai estar ali, é pouca coisa, não é muita coisa. Então cada setor faz o seu, e o nosso é bem pequeno. Mas esse trabalho é um trabalho de obrigação nossa. Vai ter um anúncio também, mas um trabalho que eu mais quero pedir a você, que não esqueça dele, é aquele convite especial, aquela pessoa que você conhece, é o seu parente, é o seu vizinho, é aquela pessoa amiga sua ou amigo seu, que você tem intimidade com você, que você tem facilidade para trazer aqui na nossa programação. Olha, você está convidado por mim e por mais muitas pessoas, tá, Alessandro? E não vai faltar nem dia, sexta, sábado, domingo. Então tem mais ou menos aí umas 15 pessoas que eu já conversei já por mais de uma vez com eles. Estou visitando, estou renovando o meu convite, viu? Porque essa festa, irmãos, ela não é só para nós, sim, também para o elevo espiritual da igreja. Mas o objetivo principal é nós alcançarmos vidas, tá? Para Jesus. Você entendeu bem a mensagem desta noite? Quem entendeu a mensagem? Todo mundo, eu creio que entendeu certo, com muita perfeição. Você entendeu esse hino último que as irmãs cantaram aqui no coral? Quem entendeu o hino? Todo mundo entendeu. Aquele hino é da festa, irmão? Não, aquele hino é bonito. Muito bom. Isso, quem falou aí? Mas esse hino é muito bacana, é um hino muito bom, a letra dele, certo? Muito bom. Então, irmãos, e eu quero que vocês esforcem, olha, arrependei-vos porque é chegado o Rei do Céu. Outra coisa, nós iremos dar uma ensaiadinha daqui até quarta-feira. Eu estava o pastor Tassi exortando um pouco, não está sabendo o tema. Daí eu não quero falar, vamos citar o tema, vou animar até pelo menos, irmão. Eu quero que vocês, todo mundo, cita o tema com muita fé, força e coragem. É tão ruim, só vamos citar o tema. Aí 2, 3, 10 falam, os outros, mas não sabem o tema. Quem já sabe o tema de cor? Levante a mão, quem já sabe de cor? Aí. Aprenda, preste atenção. Está ali no cartaz. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o Rei do Céu. Vamos lá? Arrependei-vos, porque é chegado o Rei do Céu. Tá bom? Ele é simples. Mas na hora que o pregador ou alguém está dirigindo for falar, vai falar junto com vocês. Não dá para ninguém errar. Só que precisa esforço. Vamos, né? Porque normalmente ele vai falar a primeira vez e vai convidar vocês a falar a segunda vez. Vai ter aí uma. Como é que é o lado, Zé? Um banner, né?